Mais uma quarta-feira, dia de podcast aqui na Rai TV. Meu nome é Nelly Krutian e hoje eu estou trazendo um assunto de utilidade pública. Vamos falar sobre testagem genética, a importância de diagnósticos, de fazer exames e de conhecer um pouco mais da medicina e do que a gente precisa fazer para ter uma vida melhor. E eu estou com a doutora Daphne e eu também estou com a Rebeca, que estão encabeçando esse projeto, estão envolvidas diretamente com esse projeto. Obrigada por estarem aqui comigo. Imagina, um prazer. E eu queria saber como surgiu, quando surgiu esse projeto. Bom, vamos só situar, tá? A gente não está falando de testagem genética em geral, nem diagnósticos de doenças, tá? O que a gente está falando aqui é de prevenção. Sim. Então, a gente está encabeçando, junto com um grupo, tem um grupo todo por trás disso, uma campanha de prevenção de doenças genéticas graves, raras, em crianças. Então, o objetivo são casais que ainda vão ter filhos e que existe todo um potencial para, através de um exame, reduzir o risco de nascerem bebês com certas doenças, algumas delas extremamente frequentes dentro da comunidade judaica. E quais são essas doenças que são as mais frequentes? A doença mais frequente, na verdade, não vou dizer a mais frequente, porque não é, a doença mais frequente, mais conhecida dentro da comunidade judaica e que, na verdade, trouxe toda essa estratégia de testagem de casais, se chama doença de Tay-Sachs. A doença de Tay-Sachs é uma doença determinada geneticamente, onde uma enzima no organismo da criança não funciona adequadamente e essa enzima ela precisa pegar moléculas que são muito grandes e transformar em moléculas menores. Quando ela não funciona, essas moléculas elas vão se acumulando e elas se acumulam principalmente no sistema nervoso. Então, é uma criança que nasce aparentemente normal e a partir mais ou menos de uns 6 meses de vida, a gente começa a perceber que essa evolução não está legal, que ela não está adquirindo os marcos do desenvolvimento. Depois, ela perde algumas coisas que ela já tinha adquirido. E, em geral, a cabeça começa a crescer também, começa a ter convulsões, perde a visão. E é uma evolução, assim, catastrófica. Em geral, essas crianças sobrevivem entre 3 e 5 anos de vida. Essa enzima, na verdade, essa alteração, ela é uma alteração que é dada por uma alteração no DNA. Então, como vai acontecer? Isso é uma doença que a gente chama de recessiva. Significa o seguinte: cada um dos pais vai ter um componente genético que determina essa condição. Então, como se eu tivesse o pai e a mãe, um componente normal e um componente que vai ter a doença. O que vai acontecer é que se esse casal se encontra, se ambos carregam essa alteração, existe 25% de chance da criança nascer com essas duas alterações, e aí essa criança vai ter a doença. Então, como que começou isso tudo? Muito tempo. Eu acho que a gente aqui está atrasadíssimo. Na década de 70, 1970, descobriram não só o defeito enzimático dessas crianças, mas descobriram que as pessoas que carregam a informação genética tem um nível dessa enzima mais baixo no organismo. Então, como se fosse assim, a pessoa que não carrega a doença, a pessoa que carrega a informação e a criança lá embaixo. Então, eles começaram a fazer campanhas dentro da comunidade judaica, testando os casais para ver e se em algum dos casais houvesse os dois parceiros carregando aquela informação genética, eles eram orientados no sentido de poder prevenir os nascimentos dessas crianças. E aqui no Brasil, vocês agora... a gente já conversou sobre Tay-Sachs há alguns anos, né? No Comunidade na TV, inclusive. Mas como é que vocês conseguiram agora dar uma vazão maior, né? Eu acho que agora está tendo uma vazão maior, porque vocês estão convocando, né, os casais, vai ter uma testagem e tudo. Quero saber como é que foi esse movimento, qual foi a chave, a virada de chave.
Acho que a Rebeca pode conversar um pouquinho sobre assim, o que está facilitando a gente fazer os exames aqui no Brasil, porque antes a gente falava e não tinha disponibilidade dos laboratórios. Mas talvez valesse a pena até a Rebeca colocar, porque a Rebeca é uma jovem mãe que foi testada. Então, talvez contar essa história dela, né? Eu estudei nos Estados Unidos, né, numa faculdade americana, e lá assim, você entra na faculdade e cada faculdade tem o seu Hillel e todos os jovens judeus são testados. Lá é gratuito, porque eles têm lá um patrocínio, como é em Israel, né, parte do sistema de saúde. Então, você, antes mesmo de namorar, já sabe o que você carrega. Aqui, a gente está fazendo um empurrão mais para casais, né? Mas eu acho que o que facilitou agora é que o teste está acessível, tanto em termos de preço quanto em termos de ubiquidade, né? Que esse teste agora que o Einstein está oferecendo abrange muitos genes, então, né? São 300, mais ou menos. Então, é uma informação valiosa e que não são para os judeus, né? Porque isso é uma iniciativa que veio lá de São Paulo, da Fisesp, e que a Fierj aqui no Rio também abraçou, então esse desconto é para a comunidade. Mas é um teste que, em geral, como está disponível, a população em geral também deveria agora estar fazendo, certo? Para evitar, mas essas doenças, que não é só Tay-Sachs, né? Mas que Tay-Sachs talvez seja a mais famosa por ser uma doença assim, devastadora, muito difícil. Na verdade, Tay-Sachs foi, assim... O cartão postal, né? Todo programa de rastreamento de portadores de doenças genéticas e que hoje vem sendo usada de uma maneira bem mais ampla, na verdade, e para a população geral. Tudo começou com Tay-Sachs e tudo começou dentro da comunidade judaica. E o que aconteceu é que, olha só, levou mais de 50 anos para a gente... Primeiro, levou mais de 50 anos para a coisa chegar direito aqui no Brasil. E isso já está em vários outros países. Então, Israel, Estados Unidos, Canadá pela saúde pública, França pela saúde pública, mas cada um com um exame diferente. Mas o que ocorreu é que tudo começou com uma doença. Durante 20 anos, era só aquela doença mesmo, e com recomendação da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia Americana, da Sociedade de Genética Americana. E aí a evolução da genética médica passa a trazer mais exames. Então, começou com Tay-Sachs, aí eles foram, foi tendo essa evolução na genética molecular, o projeto Genoma. Então, aí eles foram adicionando outras doenças, mas só aqueles pedacinhos, aquelas variações genéticas que eram mais frequentes em judeus. Então, o painel era uma doença, passou para 3, passou para meia dúzia, passou para 9, passou para 15. Então, aquelas 15 doenças judaicas, entre aspas, porque a incidência é mais frequente em judeus. Então, só um parênteses que eu não cheguei a falar. Por que focaram na comunidade judaica para fazer o teste de Tay-Sachs? Porque a doença seria 100 vezes mais frequente dentro da comunidade do que na grande comunidade. Então, a incidência mundial é em torno de um nascimento para cada 300 mil bebês, e dentro da comunidade judaica Ashkenazi, um para cada 3 mil. Caramba! Então, é muito mais frequente. E o que aconteceu a partir do momento do início dessa campanha é que o número de nascimentos despencou a ponto de serem diagnosticadas mais crianças com essa doença na comunidade não judaica do que dentro da comunidade judaica, de tão eficaz que foi essa prevenção. Então, eles começam a fazer um teste que era uma coisa só e ele amplia. E aí, com a evolução da genética molecular, hoje em dia, você faz um exame para testar uma doença, 15 ou 250 pelo mesmo valor. Então, eles colocaram mais doenças no pacote, que são todas doenças graves na infância, que causam malformação, que causam neurodegeneração, imunodeficiências, todas as doenças que estão dentro do teste do pezinho, e também
algumas que são muito frequentes na população como um todo. Então, eles colocam isso como frequência. Existe, por exemplo, uma doença chamada atrofia muscular espinhal, que é a AME, que a gente vê um monte de gente fazendo campanha, que tem que fazer um tratamento caríssimo, com menos de 1 ano de idade. Essa doença, ela é pan-étnica. Significa o seguinte, que todas as populações, sem discriminar raça, cor, religião, nada disso, um indivíduo em cada 50 na população carrega essa informação genética. Então, a chance de eu ter um casal onde os dois têm é 1 para 2.500. A chance de nascer um bebê com a doença, se o casal for portador, vai ser 25%, 1 para 4. Então, é um bebê para cada 10.000 nascidos. É raro? É raro. Mas é bastante frequente, não é tão raro exatamente, assim, dentro das raras. Então, hoje, foram agregadas várias dessas doenças. Uma outra doença que está nesse painel e que as mulheres que fazem o exame são testadas é a síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil é a causa mais frequente de deficiência intelectual no sexo masculino. 1 para cada 2.000 meninos nascem com essa condição e é a causa mais frequente de autismo no sexo masculino. Então, e isso também entra nesse pacote. E aí, a partir das informações, esses casais podem ser orientados em relação a risco. Então, o ideal seria todos os casais, judeus e não judeus também, fazerem essa testagem. Mas isso, a gente falando desse projeto, há acessibilidade. Mas falando de uma população geral, a acessibilidade ainda é meio limitada, suponho. A partir do momento que o exame se torna disponível, a acessibilidade vai aumentar. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar de um exame chamado NIPT, tá? Que é um diagnóstico não invasivo, que basicamente a mulher, quando está grávida, em torno de umas 10 semanas de gestação, colhe uma amostra de sangue e, através dessa amostra de sangue, o pessoal gosta de fazer para ver o sexo, mas dá para ver se o bebê tem síndrome de Down, se tem alguma outra alteração cromossômica. E é um exame que chegou no Brasil, só particular, custando entre 4 e 5 mil reais. Pouco acessível, mas disponível. De repente, eu comecei a receber uma quantidade imensa de pessoas que tinham feito o exame, que leram, que ouviram falar. E eu brincava, dizia, olha, esse negócio está vendendo que nem banana na feira. Então, assim, quando é uma coisa importante, as pessoas tentam fazer. Eu acho que o segundo movimento que tem que ser feito... Então, assim, o primeiro movimento a gente conseguiu, que foi trazer o exame para ter esse exame disponível no Brasil. Porque eu, há muitos anos, venho orientando casais para fazer esses testes, só que o material tinha que ser enviado para o exterior. Então, agora a gente tem o exame aqui. O segundo movimento é mostrar para os planos de saúde que é custo efetivo eu testar os casais para poder prevenir problemas. Sim. Porque uma criança com uma doença muito grave custa uma barbaridade. Então, é assim, é o sofrimento de todo mundo, principalmente da própria criança, mas é um custo financeiro, emocional para todo mundo. E aí, isso, por exemplo, nos Estados Unidos, os planos de saúde cobrem esse teste, porque eles veem como custo efetivo do que pagar um tratamento caríssimo a vida inteira, ou pior, ter uma criança com uma condição que não tem tratamento, mas que demanda cuidados muito específicos ao longo de toda uma vida. E psicologicamente, emocionalmente, vai exigir muito da família toda, uma rede de apoio que, de repente... É até difícil de você prever se você vai ter, né? Eu acho que um ponto que é importante ser dito é que com a abrangência desse exame, né, que ele agora capta muitos genes, a maior parte das pessoas vai ter um resultado alterado, né, com vai carregar algum gene recessivo. E é por isso que a ênfase é nos casais, apesar de uma pessoa solteira poder fazer o exame, mas o importante é saber que o parceiro não vai ter o mesmo gene recessivo, porque é daí que vem a chance da criança nascer com doença, né? Então, não, a colocação está perfeita, Rebeca, porque, na realidade, assim... As pessoas recebem o resultado e ficam muito assustadas, porque assim, tem uma alteração patogênica no gene e tal.
Mas a gente tem que olhar se a coisa provavelmente vai estar no que a gente chama de heterozigose. É aquela coisa, eu tenho uma cópia normal e uma cópia alterada. O parceiro tem que ser olhado, o exame, e aí, se o parceiro tiver uma cópia alterada de um outro gene, não tem o menor problema. Agora, se eles tiverem cópia alterada no mesmo gene, aí teria um risco. Só para vocês terem uma ideia, assim, de todos os casais que são testados, talvez, assim, 4%, 5% no máximo, num painel de 300 e poucos genes, é que, de fato, vão ser considerados de risco. Todos os outros vão ser tranquilizados. Importante também entender que existe uma limitação nesses exames. A gente só consegue dizer, dar informações em relação ao que foi testado. Eu tive uma conversa anteontem com um amigo médico e ele perguntou, não, mas isso é um exame que vai dar tranquilidade em relação a tudo? Não é um salvo-conduto. A gente está falando desses genes recessivos. Então, por exemplo, se acontecer de vir uma doença por conta de um gene dominante, é uma coisa que acontece por acaso, que nem o pai nem a mãe carregam, pode acontecer. Uma alteração de cromossomos, como, por exemplo, uma síndrome de Down, também vai vir ao acaso. Então, esse exame tem as suas limitações, ele tem as suas vantagens, ele tem as suas limitações, mas ele é extremamente importante e eu acho que a gente tem que aproveitar muito que ele está acessível agora. E você tinha perguntado da história, né? De como é que a gente começou isso aqui no Brasil. A minha história com isso é muito longa, tá? Mas se quiser eu conto aqui. Eu gosto de histórias. Tá, então eu vou contar a história. Na verdade, assim, eu como médica geneticista, desde que eu ouvi falar pela primeira vez em Tay-Sachs, eu comecei, mas como que eu não fui testada? Porque eu sou judia e eu preciso fazer... Marido judeu Ashkenazi tem que fazer o exame e não tinha aqui no Brasil. Então, eu fui logo procurar e aí a gente fez um exame, assim, muito lá atrás, tá? Então, assim, antes de começar a pensar em ter filhos, logo depois de casar, esse exame de Tay-Sachs, num laboratório de pesquisa no Rio Grande do Sul. Tá? Então, eu consegui conversar com um colega, ele disse, não, manda o material, eu faço. Mas não era uma coisa trivial. Em 1992, então, tem tempo, muita gente que vai estar assistindo e vai fazer o exame nem era nascida ainda, tá? Eu tive em Nova York, no Mount Sinai, para um estágio, tá? E lá eu vi o programa funcionando. E aquilo, assim, me brilharam os olhos. Eu disse, a gente tem que trazer isso para o Brasil. E desde então, eu venho tentando. Então, assim, eu estou num momento de grande satisfação. Eu espero que realmente assim, a gente consiga fazer esse movimento, que isso se sedimente de verdade e entre na rotina. O objetivo é que entre na rotina. Mas lá, naquela época, eles estavam testando para 3 doenças já. Então, eu já tinha feito o Tay-Sachs. Cheguei lá, eles chamavam os casais que estavam querendo engravidar ou bem no início da gravidez, faziam um teste no casal. Aí já não era só Tay-Sachs, já era Tay-Sachs, doença de Gaucher, que essa sim é a mais frequente em judeus Ashkenazi, um indivíduo em cada 15 carrega esse gene, e fibrose cística, que é uma doença que envolve a parte pulmonar, a parte digestiva, ela é panétnica, mas tem mais de 2.000 variações genéticas. Pegando 5 variações em judeus Ashkenazi, você detecta 85% dos casos. Então, eles faziam aquele exame bem direcionado. A partir do momento que eu voltei, eu comecei a tentar mostrar para a comunidade que isso era importante. Tive em várias sinagogas, montes de reuniões da Vitso, comunidade na TV, sei lá, um monte de lugares, e falando, e naquele momento, pontualmente, algumas pessoas, eu achei interessante, quero fazer o exame, tinha que colher sangue e mandar para os Estados Unidos. Era muito trabalhoso. Mas dava para fazer, mas não era uma coisa assim, você não consegue fazer um programa populacional baseado num exame que não existe e que você precisa mandar sangue. Então, a gente precisou de muito desenvolvimento de tecnologia para hoje em dia a gente fazer, quer dizer, é um exame que não necessariamente eu preciso colher sangue, pode se extrair hoje em dia DNA da saliva, tá? Então, fica tudo muito mais fácil. Você pode até mandar uma remessa para o exterior dentro de um envelopinho, tá? Numa gota de sangue. Então, as coisas facilitaram muito. Então, foi a evolução da tecnologia, a evolução do conhecimento, mas eu acho que esse movimento agora, ele cresceu e ele vai para frente
porque não é uma médica geneticista querendo esclarecer isso e participar e levar isso para frente sozinha. Sozinha eu não vou chegar em lugar nenhum, nunca consegui, nem nunca tive essa intenção, não dá. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter parcerias. E essas parcerias, elas começaram a surgir de verdade em 2018, tá? Em 2018, eu fui procurada por uma avó, tá? De uma criança de Porto Alegre que tinha sido recém-diagnosticada com doença de Tay-Sachs. E essa avó, ela veio com uma demanda óbvia, desesperada, de o que eu posso fazer, como que a gente pode tratar. E, infelizmente, essa forma mais grave da doença de Tay-Sachs, que a gente chama de forma infantil, não tem tratamento. E aí ela estava muito próxima ao irmão dela, morava nos Estados Unidos, e eu falei, vocês querem fazer a diferença? A gente precisa que esse exame exista no Brasil. Porque aí, naquele momento, quando ela soube do diagnóstico, ela também soube que nos Estados Unidos os casais já eram testados há muito tempo. Então, como que isso não foi falado antes dela ter a criança? E aí eu disse, vocês querem fazer a diferença, a gente precisa que isso passe a ser rotina. Então, eles se mobilizaram. Então, as pessoas, eu acho que a gente tem que dar, assim, todo o crédito, tá? A Ana Célia Castro, ao Davi Gertner, que foram quem, de fato, esses dois começaram isso. Então, eles criaram uma PJ, uma ONG, e deram o nome de Cure Tay-Sachs Brasil. E eu falei, olha, não acho que seja o melhor nome... Porque não tem cura. Porque não tem cura, mas, enfim, eu acho que toda ajuda era fundamental e vamos jogar todas as fichas ali. E aí começaram a preparar site, informativos, foi feito um evento. Então, todo o início desse movimento foi aqui no Rio de Janeiro, porque ela mora aqui, o Davi mora nos Estados Unidos. E foi dando todo o apoio, ele veio, foi feito um lançamento lá no Hotel Everest. E, naquele momento, a comunidade estava muito mobilizada e, assim, tinha muita gente naquele evento. Convidamos os rabinos, foram rabinos de todas as correntes juntos no mesmo espaço. O único evento. Sem discutir, ninguém discutiu, estava todo mundo lá, ouvindo, querendo participar. E aí, a partir daquele movimento, teve alguns eventos no Rio, então teve um evento para médicos, teve lá na praça, aquele evento que tem do Fest Rio. E aí, no Fest Rio, a Rebeca montou também uma barraquinha com informativo, montou também mais um site de informes, mas, enfim. E aí, eles foram até onde estava podendo ir, depois virou movimento de prevenção de doenças raras. E só que é uma coisa que tem que ser institucional e que tem que ter um apoio um pouquinho maior. E aí, em mais ou menos 2020, se não me engano, ou 2021, conversando com uma amiga também de São Paulo, ela veio e falou, nossa, mas eu tenho umas amigas e uma amiga nossa teve 3 filhos com Tay-Sachs. E elas estavam todas muito mobilizadas, uma forma mais rara, uma forma tardia. Mas aí essas senhoras de São Paulo também se uniram, começaram a trabalhar junto nessa campanha. A pandemia deu meio que uma rasteira na gente, então as coisas demoraram um pouco mais, mas finalmente a Fisesp, tá, assumiu isso. E aí, na hora que a Fisesp assume, assim, eles tinham os financiamentos, eles tinham um pouquinho mais de força lá e assumiram junto com o Einstein. E o Einstein tem um laboratório de genômica, então... E agora tem no Rio, que muita gente não sabe, né? Mas agora eles têm uma sede no Rio, em Botafogo, mas, assim, o Einstein tinha uma genômica separada, agora a genômica do Einstein está junto com o Fleury, então o exame é o mesmo de toda a rede Fleury, mas a Fisesp conseguiu facilitar esse exame para a comunidade. Então, eles lá também fizeram algumas reuniões, porque na época que a gente fez a campanha lá em começando 2018, 2019, eu cheguei para São Paulo falar na Hebraica, teve uma colega que falou em Porto Alegre, então, assim, coisa presencial.
A coisa boa que a pandemia trouxe para a gente foi o mundo online, né? Então, em 2021, esse grupo organizou uma live, e foi uma live, assim, que na hora assistindo tinha mais de 500 pessoas, e que depois, assim, nas 24 horas seguintes, teve mais de 2.000 visualizações. Então, foi sensacional o alcance daquilo, e a gente viu que a gente consegue também trabalhar remotamente. E aí, com isso, com a FISESP abraçando também, a FISESP no ano passado, em agosto, eles conseguiram se mobilizar e juntar, assim, alguns patrocinadores para fazer um mutirão de coleta de exames. Então, eles fizeram em um domingo, acho que coletaram em torno de 200 exames e conseguiram subsidiar vários desses exames. E foi uma campanha muito legal. E aí, agora, o que está acontecendo? A mesma FISESP, junto com Einstein, trouxe essa possibilidade da gente poder fazer o exame nesse período. É um período curto, então as pessoas têm que aproveitar. Não é que o exame vai desaparecer, não vai. Só que eles conseguiram que o Einstein cobre metade do preço de balcão durante 2 semanas, em alusão ao mês das doenças raras, que é o mês de fevereiro. E como é que está funcionando essa campanha aqui no Rio de Janeiro? Vou deixar a Rebeca falar pela Fierj, né? Porque aí a FISESP queria a parceria da Fierj. A gente está gravando podcast, a Daphne vai falar numa sinagoga, o Hillel, estamos tentando também entrar no Byte e né, tentando se organizar para que a comunidade saiba, porque eu acho que muita gente tem interesse em fazer esse teste, só não sabe como. Mas eu acho assim que o mais importante, que a gente agora tem esse momento né, para deslanchar isso, é que não parta só, né, de uma geneticista, não parta só de pessoas espalhadas aqui e ali, mas que todo mundo tem como ajudar nessa campanha sempre. Os rabinos, antes de casarem, né, um casal ou celebrante, no caso de casamentos mistos, porque isso é importante ser dito, né? Até casamentos mistos é recomendado que o exame seja feito. Lista de casamento, por que não o teste tá como um presente de casamento? Falar com o pessoal do cerimonial também. Cerimonial. Não, assim, compra a cota do exame. Exato. E, assim, quando... né, ensinar biologia nas escolas judaicas, por que não já está ensinando isso desde tive criança? Também, né? eu tive também com o grupo de... Eu acho que foi ensino médio do Eliezer, e foi uma aula de biologia com os professores, e eu falei, em geral, sobre a genética dessas doenças, sobre testagem, sobre prevenção. O pessoal gostou bastante. Então, também inserir no currículo. Inserir no currículo. Para todo ano, os movimentos judaicos podem falar sobre isso, né? Para não ser um segredo, para ser uma coisa que todo mundo sabe, que antes de ter filho, todo mundo vai se testar. Então, eu acho que... E os obstetras, né? E é bem os importante médicos, que os médicos obstetras, saibam. todos eles, né? Então, é um movimento que tem que partir de todos na comunidade, eu vejo, assim, não só... E é muito complicado porque eu acho que vem um tabu por trás, né? Porque quando você tem não um diagnóstico, mas você tem um resultado que te impacta dessa maneira, você tem que rever muitas coisas. Mais ou menos, porque olha só, então vamos lá. Este exame não é um teste diagnóstico. O teste diagnóstico é outra coisa. Então, assim, você tem sinais e sintomas de alguma doença e eu vou investigar. Esse é um exame que eu estou fazendo em pessoas saudáveis e é preventivo. E aí, o que vai acontecer, quer dizer, o que eu estou buscando? Eu estou buscando um gene recessivo ou alguns que você sequer sabia que você tinha. E todos nós temos, eu não tenho a menor ilusão. Eu acho que assim, eu consigo contar nos dedos todos os resultados de exame que eu recebi até agora que vieram sem ter nada detectado. Deve ser praticamente impossível. Todos têm alguma coisa, mas é que nem assim... Só que eu não posso misturar bananas com laranjas. Então, um tem um resultado com uma alteração em um gene e o outro no outro gene. O que não pode é essa combinação. Então, não é
medo de um diagnóstico, porque a probabilidade de vir algum tipo de diagnóstico é praticamente nenhuma, mas, assim, as pessoas têm que entender isso e não receber com medo um resultado desse exame. Se quiser, eu vou te contar uma outra história legal. Por favor. Tá? Então, assim, eu acho fantástica e eu acho que para quem isso se aplica é usar a ciência e o conhecimento a favor de uma cultura, tá? Então, o que acontece? Nas comunidades mais ortodoxas, e isso não é exclusividade de Israel, mas assim, vários países do mundo, incluindo o Brasil, existe um programa de testagem que ele é subsidiado ou parcialmente subsidiado, chamado Dori Eshorim. Então, esse programa já existe há muitos anos, e o que acontece ali é o seguinte: os jovens são testados, muitos são testados muito antes de ter um parceiro. Então, na saída da escola, do ensino médio, da yeshivá, eles são testados, encaminham o material e recebem um número. Ninguém recebe o resultado. Fica lá o número guardado e o exame foi feito. Aí, na hora que esse jovem vai casar, ou que está considerando a possibilidade de casar, então os jovens se conhecem e demonstram, manifestam a vontade de casar. Aí as mães dos dois se comunicam, entram em contato com o programa e mandam lá os 2 números. Então ninguém recebeu o resultado. E aí o programa vai dizer ok ou não ok. Se o programa disser ok, pode ser que cada um tenha lá os seus genes alterados, mas não tenha coincidência. Se o programa disser que é melhor eles não casarem, aí a decisão vai ficar com essas famílias, tá? Mas possivelmente vão tentar apresentar os 2 para outras pessoas. Isso é uma coisa que na medicina a gente chama de prevenção primária. Então, como eles não vão casar e seriam considerados de risco, você vai prevenir vários nascimentos. E considerando que os vários são vários mesmo, então que é uma quantidade de filhos grande, é muita prevenção. Dá para fazer de outro jeito? Dá. Mas, assim, isso é culturalmente aceito pelo grupo mais ortodoxo e eles preferem fazer isso do que depois e ter que buscar uma reprodução assistida, um diagnóstico em embriões. E o que eu acho fantástico em relação a esse programa, tá? Que não necessariamente eu faria, eu já fui testada, casada, eu escolhi o meu parceiro, ou ele me escolheu, ou os 2 se escolheram, enfim, não vem ao caso, mas assim, é que esse programa, para quem aceita dessa maneira, ele previne a estigmatização. Sim. Porque imagina se esses resultados são liberados, aí fica assim, não, fulaninho tem gene para Tay-Sachs, fulaninho tem gene para não sei o quê, ia ser péssimo, né? Então, ele previne estigmatização. Todo mundo sabe que pode ser que não vá dar essa coincidência com alguém. E vida que segue. Vida que segue, normal. Mas, digamos, para pessoas casadas, que já estão casadas, jovens que já estão casados. Ou que vão casar e que não vão mudar. Vão falar. Reprodução assistida já é uma opção segura e... Sim, porque olha só. Então, vamos lá. O programa começou na década de 70. Começou com Tay-Sachs. O que eu dizia? Eu não dizia nada, porque nessa época eu também era criança. Mas assim, o que seria dito para um casal considerado de risco para a doença de Tay-Sachs na época? Olha, vocês 2 carregam essa informação genética, existe um risco de 25% de nascer uma criança com essa doença devastadora, chance de 1 para 4. Então é melhor a gente não ter filhos? Ninguém está dizendo isso, mas... a possibilidade de prevenir, naquele momento, era fazer um diagnóstico ainda durante a gravidez. Tá? Então, era o que a gente chama de diagnóstico pré-natal. Aí, o casal engravidava, em um certo momento da gravidez, tinha que tirar o líquido amniótico, então, só depois de 16 semanas de gravidez, a gente está falando já em uns 4 meses, para dosar a enzima, para ver como é que estava a dosagem da enzima, 75% de probabilidade de vir normal.
25% de risco de vir com a alteração. E aí, diante da informação, a tomada de decisão, gestação segue ou não segue. Estou falando dos Estados Unidos. No Brasil, essa opção... Estou falando onde a interrupção da gravidez é permitida, tá? Mas o que era possível fazer até, eu diria, início dos anos 2000, era isso. Hoje em dia, existe a possibilidade da reprodução assistida. Então, lembrando que a reprodução assistida, o primeiro bebê de proveta, nasceu em 1978, tá? E naquela época, a reprodução assistida era assim, a trompa está obstruída, não consegue engravidar, você pega e bota aquele embrião. Não se faziam esses testes são muito mais modernos. Hoje em dia, você consegue obter um embrião no laboratório. Aquele embrião, no momento muito inicial ainda, faz uma biópsia, então você tem que romper uma barreira, retirar algumas dessas células e naquelas células fazer esse diagnóstico, se é ou não é afetado pela doença. E aí, selecionar e só transferir os embriões sabidamente saudáveis. Quando o casal faz um procedimento como esse, às vezes são múltiplos os embriões que vão ser diagnosticados, e aí você consegue não só fazer o diagnóstico e selecionar, como tendo sobra, já deixa congelado para uma nova tentativa de gestação. E você falou da questão dos casamentos mistos. Qual é a necessidade, qual é o diferencial dos casamentos mistos? E eu já vou até pular para uma outra pergunta que eu ia falar também de casais com uma pessoa sefaradita ou uma ashkenazi, ou também quais são as doenças que também podem acometer mais os sefaraditas, né? A minha avó ia perguntar casamento misto, ashkenazi e sefaradi. Você quer falar? Fala dos casamentos. Até o caso de Porto Alegre, né, que é um caso subido, foi de um casamento misto, mas obviamente que... Não. Quer dizer, sim, mais ou menos. Ele não era... Não, ele é judeu. Totalmente. Mas não sabia? Não era isso. Origem familiar? A origem familiar, eu acho que 100% ashkenazi, o outro com ancestralidade judaica, 50% ancestralidade judaica, 50% não judaica. Era essa a composição do casal. Mas sim, os dois com ancestralidade judaica conhecida, porém não necessariamente praticada. Mas assim, então, obviamente que dois judeus ashkenazi têm maior chance, né, de ter essas doenças, mas dado que o teste agora está disponível e dado que se você previne né, não é só Tay-Sachs, são 300 doenças. Então, dado que isso é uma possibilidade, a recomendação, nos outros países, mesmo sendo casamento misto, é de fazer o teste. Até porque você vai saber, né, qual é o teu vamos lá. Isso também é uma coisa muito interessante. Então, se a gente for falar nos genes judaicos, tá? A gente tem, sei lá, uma dúzia, mais ou menos, que são mais prevalentes em pessoas com ancestralidade ashkenazi. Depois você tem mais uma meia dúzia que são presentes em pessoas com ancestralidade sefaradia, sendo que o sefaradi é mais misturado. Então, não só o sefaradi, como pessoas com ancestralidade mediterrânea. Tem o Mizrahi também, tem o Mizrahi, e tem anemia do Mediterrâneo, febre familiar do Mediterrâneo, tem outros tipos de anemia. Tem algumas coisas que são também mais frequentes. Agora, você tem que lembrar, principalmente aqui no Brasil, que a população brasileira é a mais miscigenada do mundo. No ano passado foi publicado um artigo numa revista super importante, tá? Liderado pela pesquisadora Lígia Pereira, que demonstrou isso. Ela rodou o Brasil inteiro, pegou populações ribeirinhas e tal, e ela disse que não existe mistura maior de genes no mundo do que foi observado nesse estudo do Brasil. O que isso significa? Que tem um monte de gente, principalmente aqui, considerando que a gente teve uma colonização portuguesa, que muitos desses portugueses que chegaram eram cristãos novos, vieram da Inquisição, fugindo da Inquisição, que depois a gente teve uma invasão holandesa, que se estabeleceram, parte deles fundou Nova York, e a outra parte
se espalhou pelo interior do Brasil. Então, existem certos municípios no Brasil, no interior do Ceará, tem um município que é a maior incidência brasileira de uma doença chamada doença de Gaucher, que é essa que eu falei, que é a mais frequente. Tá? A doença de Gaucher é uma doença que dá aumento do fígado e do baço, principalmente do baço, da doença óssea. Existe uma forma que tem um componente neurológico, mas a doença de Gaucher mais tradicional, a tipo 1, ela é a mais frequente dentro da comunidade judaica. E existe uma variação genética que chama N370S, e que se você for lá no Ceará, todos os pacientes que têm a doença de Gaucher têm ela. Isso é Ashkenazi. Isso é ancestralidade Ashkenazi. E as pessoas não têm a menor ideia de que tem ancestralidade. Então, dentro de uma miscigenação, é válido para todo mundo. Quando é um exame super amplo, então a gente está falando de um exame de 300 doenças, é válido para qualquer casal que quer engravidar. Agora, de novo, do mesmo jeito que tudo isso começou dentro da comunidade judaica, porque tinha um problema específico para ser resolvido, vai começar também dentro da comunidade judaica. Eu aposto com vocês que daqui a alguns anos vai estar sendo rotina para qualquer casal que quer engravidar, como isso está sendo feito agora nos Estados Unidos. Principalmente se os planos de saúde perceberem que vale a pena prevenir, porque vai economizar muito mais lá na frente. E vocês, dentro dessa campanha que vocês estão trazendo para a gente, qual é a forma de testagem? Quanto tempo leva para o resultado sair? E como a pessoa que está interessada em fazer, o casal, no caso, pessoal, casal, tem que chamar o maridão para ir junto, futuro marido para ir junto. Qual é a logística? Como é que vocês estão organizando isso aqui no Rio de Janeiro? Vamos falar aí da Fierge, né? Então, a Fierge a gente vai disponibilizar esse link para você botar junto aqui com essa entrevista, né? Tem um formulário para preencher. Esse formulário é enviado ao Laboratório Einstein aqui no Rio. A pessoa que quer fazer o exame pode escolher domiciliar ou na unidade Botafogo, pelo mesmo preço. Se for domiciliar, o Einstein entra em contato com o paciente e para agendamento. Na unidade de Botafogo, você, no próprio formulário, consegue ver a data, né, e o horário. Eles estão fazendo através do sangue, não é saliva, apesar, né, de às vezes poder fazer saliva. É muito mais fácil você conseguir uma boa quantidade de DNA quando você colhe sangue do que via saliva, e às vezes precisa fazer umas contraprovas e tal, vai facilitar. Sendo sangue, isso. E 34 dias corridos é o prazo que o Einstein está dando para o resultado. Então, é bem fácil, como qualquer outro exame que você vai fazer no laboratório da DASA, Fleury, etc. Mas agora com essa facilidade, com esse desconto para esse mutirão que a gente está E é de quando até quando? Eu acho que é 27 de fevereiro até 15 de março. 15 de acho março. Que é até 15 de março. A gente vai botar tudo aqui na descrição. Isso. Não, eu tenho algumas outras recomendações, quer dizer, eu acho legal você botar o link. Outro link que eu vou te passar também é o link do programa. Então, o que aconteceu? Aquele site original lá da Cure Tay-Sachs Brasil, ele está fora do ar, mas todo o material foi entregue. Na verdade, foi um trabalho fantástico que foi feito e que esse material foi todo entregue na mão da FISESP. A FISESP está com um site e com redes sociais também sobre o programa de testagem genética na comunidade judaica. E eu vou te passar isso. Então, eles têm um site, tem um Instagram, vale a pena seguir, porque eles publicam isso sempre no Instagram. E isso é super importante, que assim, você que está assistindo e que teu obstetra não faz a menor ideia do que a gente está falando, manda acessar o site, porque vai ter muita informação super valiosa. E uma outra coisa que, assim, foi uma experiência interessante também, porque é óbvio, a gente agora está conseguindo de verdade ter um volume grande de testes. Depois do mutirão que foi feito lá em São Paulo, no ano passado,
a gente sentiu necessidade, porque eu comecei a receber um monte de telefonemas e, deu isso no exame, deu aquilo e tal. Então, nós fizemos 2 lives para explicar como interpretar os resultados dos exames. Porque, assim, o exame não necessariamente vai precisar ser avaliado por um médico geneticista. Vocês dão esse suporte para a pessoa depois, vindo o casal, tendo essas coincidências? Então, o suporte individual tem que ser em consulta médica, tá? Porque é uma coisa individualizada. Mas o que a gente fez depois do mutirão, a gente abriu para quantas perguntas fosse, até para casos particulares, mas foi meio que uma grande apresentação, porque aí, assim, como ler o laudo do exame, como interpretar isso as pessoas, melhor. Às vezes pegam, em vez de levar ao médico e consultar alguém que entende, elas vão e procuram um ChatGPT. Hoje em dia. Sim, e a médica talvez não goste, mas muitas vezes isso vai acalmar. Não, isso pode acalmar. Acalma, mas eu acho que foi legal a experiência que a gente teve também no mutirão, porque tinha vários especialistas. Eu não sou a única geneticista que está fazendo parte desse programa, tá? Eu estou aqui no Rio. Tem colegas em São Paulo, inclusive o Laboratório Fleury tem geneticistas que trabalham como suporte técnico deles. A doutor Salmo Raskin, que é médico geneticista da comunidade também, de Curitiba, também participou do mutirão. No mutirão a gente tinha também especialista em reprodução, então várias dúvidas foram tiradas e eu acho que a gente pode, depois desses testes agora, e de novo, os testes não acabar, mas eu acho que realmente vale a pena, porque literalmente é uma oportunidade de você testar o casal pelo valor de um teste só. E aí, depois disso, acho que vale a gente programar mutirão, reunião, aí a gente vê, eu vejo com a Fierj, o pessoal da Fisesp vê, se for online todo mundo pode participar e, assim, a ideia é que isso fique cada vez mais conhecido para entrar realmente na rotina que a gente chama de pré-concepcional. Então, antes de pensar em ter filhos, fazer o exame. Quando isso acontecer, eu posso me aposentar. Não, a gente ainda precisa muito de... Virou missão, né? Não, tem muita coisa ainda pra gente trabalhar. E eu duvido que você consiga deixar esse projeto para trás, uma vez que ele finalmente, né? Agora tá voando. Não, o filho nasceu quantos anos depois, né? Mas eu, assim, de novo, isso não é um projeto de uma pessoa só. Quando a Fisesp abraçou, eu estou o tempo todo lá com eles. Olha, tem que voltar para o Rio, tem que ir para a Fierj, tem que abrir mais Brasil. Não está abrindo mais Brasil ainda, porque, na verdade, essas unidades do laboratório elas estão no Rio e em São Paulo. E a gente tem que ver também como fazer chegar na comunidade em outros locais. Menores, e a incidência pode ser maior em comunidades. Não, mas assim, chegar em Minas Gerais, chegar em Brasília, chegar em Curitiba, em Porto Alegre, tem comunidades lá que vão precisar também dos exames. Eu acho que quanto menor a comunidade, mais, de repente, precisa, porque... Mas hoje, assim, eu acho que a comunidade tem um perfil todo muito parecido, né? A comunidade do Brasil. Os ortodoxos, eu acho que muitos já vêm fazendo esses testes, mas através daquele programa. E também, assim, os casais que já estão juntos não conseguem fazer através daquele programa específico. Ele é só pré-casamento? Ele é pré-casamento, ele é pré-união. O Dória Chorim. O Dória Chorim. Que não tem nada a ver com... Não, esse aqui é para vocês, casais que já estão formados. Tá, pessoal? Mas eu acho muito legal a gente falar também do pós, porque tem a questão emocional. Se você descobre que você tem um gene, que seu marido tem um gene, isso muda a configuração da família, de como você pensou em conceber a sua família. Sim. E existe... Então, para facilitar, digamos assim, para orientar quem está assistindo e que, de repente, tem um medo, tem um pé atrás de descobrir, porque as pessoas, às vezes, deixam de fazer exames porque têm medo de descobrir coisas. Quais são os passos? Ela tem esse resultado, aí, de repente, tem essas coincidências e busca um geneticista, busca um médico reprodutivo, busca quem? Quais são os passos seguintes?
Eu acho que a gente já pode até meio que se comprometer de fazer algum tipo de live para tirar dúvidas e para explicar o resultado do exame. Eu particularmente acho que a gente poderia até ter um laudo facilitado, a gente não tem por conta da maneira que é o sistema do laboratório. Existem alguns laboratórios no exterior que na hora que você cadastra o paciente para fazer o exame, você consegue linkar o casal. E aí sai um laudo combinado. Eu acho que esse laudo combinado seria super importante, mas a gente não tem isso ainda, então realmente tem que olhar olhar o outro. Mas, na dúvida, consultar um médico. Como é um exame genético e às vezes tem coisas no exame genético que são até um pouco difíceis para o não geneticista conseguir interpretar, idealmente consultar um médico geneticista. E que existem, assim, no Brasil tem vários médicos geneticistas, existe uma sociedade, então, assim, se você entra no site da sociedade, tem lá o mapa do Brasil, você clica no estado e consegue localizar as pessoas que têm o título de especialista naquele estado. Então, isso pode ser uma alternativa. A consulta de aconselhamento genético, como não é necessário o exame físico na maioria das vezes, é possível até ser online. Então, essas são questões que vão facilitar e democratizar um pouquinho mais esse acesso. Mas eu acho que a live seria legal. Eu acho que vale a pena a gente considerar. A gente organiza, FIERJ, FISESP, 2 datas, assim, horários diferentes, para que as pessoas que realmente ficarem com dúvida ou quiserem entender melhor como interpretar o exame consigam ter acesso. E, assim, pessoal do Rio, vamos testar. A gente está lá na frente em termos de número de pedidos de agendamento, de cadastros. Está lá na frente de São Paulo. E falem para os seus amigos paulistas. Não sei porque que eles estão travados, porque os cariocas estão muito mobilizados em relação a essa testagem. O que a gente pode fazer enquanto comunicador? Por exemplo, eu, comunicadora. Como a gente pode ajudar a disseminar mais conhecimento, fazer essa divulgação científica, né, entre aspas, e levar esse conhecimento maior para as pessoas de uma forma que seja compreensível, palatável. Como educar para as pessoas estarem preparadas e levarem isso como uma coisa normal, porque fazer exames é normal, né? Sim, eu acho que assim, isso tem que ser encarado como a testagem pré-nupcial do século XXI. Tá? Antigamente, digo antigamente, muito antigamente, não é de quando eu casei, mas de quando meus pais casaram, os obstetras, ginecologista obstetra, pediam teste pré-nupcial e eles basicamente viam situações básicas de saúde, doenças infecto-contagiosas, doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, etc. Eu acho que esse pode ser o pré-nupcial moderno, entendeu? Então, o pré-nupcial do século XXI, baseado na genômica e voltado para a prevenção de doenças que são raras, felizmente, mas são muito graves e podem, assim, destruir uma família. Então, o casal, para encarar, mas eu não quero saber, é melhor saber e é melhor poder prevenir. Então, é uma oportunidade que a gente não pode perder. Eu acho que isso, o exemplo que você deu do NIPT é muito pertinente, porque há poucos anos, assim, quando eu engravidei do meu primeiro filho, não eram todos os NIPT é esse exame que faz durante a gravidez para ver questões de cromossomos no bebê. E hoje em dia a maior parte dos obstetras está recomendando. Então eu vejo um futuro que é melhor. E muita gente, antes de engravidar, vai, né, ao médico para ver se está tudo certo, fazer. E é prevenção, então, assim, vai fazer uma ultra para ver se está tudo bem, vai fazer exames básicos de sangue. Aí o obstetra vai prescrever ácido fólico, que é uma forma de prevenir certas malformações na cabeça, na coluna do feto. Isso tudo é rotina. Então, esse exame é uma coisa que também deveria fazer parte dessa rotina. Na verdade, mais do que só o exame, é conversar na história familiar. Às vezes, você tem coisas super importantes no histórico familiar. Eu tive um irmão
que nasceu com o problema, entendeu? Ou tem uma história na minha família de várias crianças que nasceram e morreram, ou que tiveram uma doença degenerativa. Essas coisas tem que investigar. Agora, não tem nada de histórico familiar, você vai deixar de prevenir? Entendeu? Então, vale como prevenção. E então, eu vou para encerrar o Highcast. Sempre que eu encerro, eu peço para vocês, convidados, deixarem um recado para o público, que eu já imagino qual seja, mas qual recado vocês deixariam que vocês acham importante, assim, inegociável das pessoas saberem sobre essa campanha, sobre a importância desse exame? Começa. Eu acho que, além de dizer vamos todos na idade, né, reprodutiva se testar, vamos falar sobre isso, né? Então, os avós também têm um papel, falar com os netos, os pais, os professores. Essa é uma coisa que a gente faça como parte de qualquer outro assunto, né, da comunidade, de saúde, que a gente fale, que seja uma coisa que a gente possa sempre voltar a esse assunto, para não deixar esquecido, porque o mutirão agora, né, vai até março, mas outros casais vão casar, depois outras pessoas vão não, então tem que ser uma coisa contínua. É uma ação pontual, mas tem que ser contínua. Tem que ser contínua. E toda a comunidade é importante, cada um com o seu papel. Entendeu? Os avós têm um papel, os rabinos têm um papel, os doadores têm um papel, tá? O pessoal que está mobilizado com trabalho comunitário, cada um tem o seu papel, o professor. O meu recado, eu acho que vai para as pessoas, para o indivíduo. Então, para o rapaz, para a moça que ainda vão querer ter filhos, mesmo que já tenham tido um e queiram ter mais. Porque não é segurança. Tá? Então, porque isso não é garantia, mas assim, assuma o papel de divulgar essa informação para todo mundo, para os amigos, para a família e também para os médicos. Muitos médicos não sabem que isso existe, não sabem como fazer, e aí a gente tem essa mania, e isso é uma coisa muito latina, tá? Porque o judeu questiona, mas o latino tem essa coisa paternalista em relação ao médico. O médico pede os exames e o médico é reverenciado. Não, mas meu médico não pediu, falou que era besteira. Não aceitem isso como fato. Corra atrás, porque o exame é importante e talvez esse médico esteja mal informado. Não vai ser mal intencionado, mal informado. E aí, na hora que você levar e na hora que esse médico entender, na próxima paciente ele já vai saber pedir. Então, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Eu acho que é sempre importante a gente falar sobre saúde, falar sobre assuntos importantes. Isso é de utilidade pública, não é uma coisa leviana. E a gente vai colocar aqui na descrição todos os detalhes para você participar desse mutirão, para você ser testado. E, para variar, aquela nossa despedida básica, às quartas temos podcast, então fica ligado e até a próxima.